Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao Papo de Pregador. E nós vamos falar sobre maturidade cristã. E já está aqui ao meu lado o nosso querido pastor Martinho Carmona, que é apresentador do programa Papo de Pregador. Olá, pastor Carmona. Bem, pastor Val, é um prazer voltarmos a falar no programa Papo de Pregador, uma inspiração que Deus colocou no seu coração e que compartilhou conosco, e nós estamos juntos, sempre convidando alguém que naturalmente seja um pregador. E o de hoje é uma pessoa que realmente tem um histórico brilhante, é um pai realmente exemplar, um marido amoroso, um amigo leal, um pregador por excelência. Ele, onde Deus o tem colocado, ele tem frutificado, e como a palavra de Deus diz, né, a gente conhece a árvore pelo fruto, e é por isso que nós podemos dizer que o pastor Donis Santa Rosa tem todas essas qualificações. O pastor Donis é superintendente da 2ª região de Marituba, é o líder de 28 igrejas, uma equipe pastoral fantástica, é realmente um trabalho que salta aos olhos. E é uma alegria enorme poder tê-lo como nosso colega de ministério, um grande amigo nosso, e hoje ele vai participar conosco do programa, o que para nós é uma grande honra, pastor Donis Santa Rosa, tê-lo aqui conosco. Meu pastor Martinho Carmona, é uma alegria muito grande estar aqui e poder participar desse programa, Papo de Pregador, né? E quero já parabenizar pela iniciativa de vocês, pastor Valber também, e dizer que, na verdade, eu me sinto honrado por Deus em poder estar ao seu lado sempre, tê-lo como amigo, como uma referência. Na verdade, o senhor gentilmente falou com relação à família, a esposo, a pai, mas o senhor é o nosso espelho, o senhor é uma referência grandiosa, e quando a gente tem bons exemplos, se torna muito mais fácil a nossa caminhada. Muito obrigado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é impossível uma pessoa crescer espiritualmente se não lê a Bíblia, se não ora, né? Se não tem a sua vida diária com Deus. E a leitura da palavra, ela realmente nos dá um amadurecimento na fé. Hoje, a internet nos oferece um material aí imenso, grande, infinito, é muita coisa. A gente tem acesso a tudo, a vídeos, a livros, a tudo. O que isso traz positivamente para nós, para o nosso amadurecimento, nosso crescimento, para termos conteúdos melhores? Que a internet também pode ser perigosa nesse processo todo, porque tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então nós vamos falar sobre o amadurecimento e principalmente dos conteúdos que hoje a internet nos oferece. Eu quero começar com o pastor Carmona. Bem, a palavra de Deus nos diz, em João 8,32, conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e ela vos libertará. Libertará da ignorância, do desconhecimento, nos libertará realmente daquilo que mais escraviza do que liberta. Então a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Contudo, o que a gente observa, pastor Donis, pastor Valber, é que hoje, na sociedade brasileira, nós já ultrapassamos a barreira dos 35%. E eu entendo que a maturidade cristã, quando ela, de fato, incorporar nos nossos atos, nos nossos jeitos e trejeitos, quando a maturidade espiritual for a ética na qual nós nos baseamos, aí sim, esses 35% farão uma grande diferença na nossa nação. Hoje, crescemos muitos, nós evangélicos, mas nós ainda não estamos vendo, sociologicamente falando, as mudanças de comportamento. Ainda temos que deixar muitos rudimentos do velho homem para trás, porque
Na maioria dos casos, nós mudamos a fé. Alguém que era ateu passou a ter fé em Cristo. Alguém que era idólatra passou a ter fé em Cristo. Alguém que tinha outros deuses passou a ter a fé em Cristo. A partir de agora, nós temos que incorporar o caráter de Cristo na nossa vida, que é o modelo, que é a referência. Então, maturidade espiritual, eu entendo como fazer a diferença. Em muitos momentos, nós vamos ficar sozinhos. E não é porque a maioria está fazendo a coisa errada que passou a ser certo, não. O erro feito por poucos, ou por muitos, ou até todos, continua sendo erro. E a maturidade espiritual, ela é exatamente para consolidar a fé e os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, maturidade espiritual é quando eu já tenho o comportamento, a lógica do Senhor Jesus Cristo. Aí sim eu tenho maturidade espiritual. Mas eu gostaria de saber o que pensa o nosso convidado de hoje, pastor Doni Santa Rosa. Meu pastor, o senhor realmente falou aquilo da forma também que eu creio. Eu penso que a maturidade cristã, ela está diretamente relacionada com o comportamento. Qual é a diferença entre a maturidade ou a imaturidade? Eu penso que a diferença é justamente esse comportamento, né? Eu lembro quando eu me converti, no ano de 1995, eu tinha uma mentalidade, um pensamento a respeito de vida cristã, adquirido por parte da minha família, minha avó, algumas tias que já caminhavam no caminho do Evangelho. Então eu cresci tendo elas como referência de vida cristã ou vida evangélica. Quando eu me converti, eu trouxe essas experiências, porém, as minhas experiências pessoais até aquela época, elas ainda me influenciavam. Então, a partir do momento em que eu passei a caminhar com Cristo, meditando na palavra, sendo discipulado, sendo orientado, eu precisei aplicar esse conhecimento à minha conduta diária, ao meu comportamento diário, aos meus valores, aos meus princípios e mudar. Eu penso que é aí que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim aos romanos, né? Não vos conformeis com este século. Não tem a mesma forma de pensar, de agir do que o mundo, do que o século pensa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a vontade de Deus. E o conhecer é um ato ativo, prático. Você passa a conhecer a verdade e aplicar na sua vida. E esse comportamento diário vai demonstrar o nosso nível de comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, com os valores dos céus. Porque também quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando é que o reino de Deus se manifesta no nosso meio? Quando nós passamos a viver esse reino, a praticar esse reino, né? A valorizar esse reino. Então a vida, a maturidade cristã, ela é medida nesse ponto, eu penso, no meu ponto de vista, nesse ponto, quando nós temos a capacidade de aplicar no nosso dia a dia os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus na nossa vida. Pastor Valber, a Bíblia é extraordinária. Ela diz, aprendei de tudo e retém o que é bom. Evidentemente que hoje, com essa fartura de informações, há uma verdadeira intoxicação. Para onde a pessoa se vira, as redes sociais estão ali atuando. Se a pessoa fizer gosto, ela passa 24 horas nisso. Vai dar uns cochilos e vai voltar para qualquer um desses instrumentos aí, ou dessas ferramentas das redes sociais. Mas a gente sabe que a diferença, pastor Doni, entre o remédio e o veneno é a dose. Se você não usar o remédio na dose certa, ele vai te envenenar, ao invés de te curar. A dose de tempo que a gente passa nas redes sociais, o que a gente aprende nas redes sociais, porque as redes sociais tem coisas que a gente vê para aprender e tem muitas coisas que a gente vê para não aprender. Tem coisas que a gente diz assim, eu devo fazer.
e outras a gente diz, assim é para que eu não deva fazer. Eu creio que, como toda ferramenta, né, tudo em excesso naturalmente prejudica. Então, eu acredito que as redes sociais, se bem usadas, podem ser uma ferramenta extraordinariamente positiva. Se ela te dominar, aí você vai ser escravizado, dominado, e aí ela só vai te intoxicar. Acho que essa é a minha visão desse instrumento tão poderoso que são as redes sociais. Porque como o pastor Carmona falou, como a gente está sabendo, existe um vasto material na internet. Então, cada pessoa ela vai precisar avaliar-se a si mesma para saber o que ela pode e o que ela não pode, o que ela deve e o que ela não deve, o que vai ser produtivo para ela e o que não vai ser produtivo. Porque nós só vamos colher aquilo que plantarmos. E a semente que plantarmos, indubitavelmente nós vamos colher dela. Então, depende muito da nossa maturidade em saber o que fazer, o que ler, o que ver e o que aplicar na nossa vida. Pastor Walter, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com pregadores, né? Pastor Donis, da melhor qualidade, tem uma igreja extraordinária, muito abençoada, é realmente um homem de uma palavra muito ungida. Eu queria deixar minhas considerações finais, ao mesmo tempo que eu agradeço de poder estar em meio de duas pessoas tão queridas, dizer que, com relação à internet e à maturidade, me vem à mente um texto bíblico que eu creio que é extraordinário. Ele diz, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, para que teu pai que te vê agindo secretamente te recompense. Muitas das vezes nós estamos na internet, nas redes sociais, e a gente está sozinho. Você está no seu Facebook ali, você está controlando o que você vai ver, o que você vai assistir. Você vai no YouTube, você escolhe o que quer ver, mas o Pai, o nosso Deus, está vendo. Então, não há nenhuma possibilidade da gente semear veneno no nosso coração e colher vida saudável. Não. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai da boca. Então, evidentemente que se você se alimenta de uma postagem maliciosa, uma postagem danosa, ninguém sabe porque as consequências elas virão como um fruto natural dos seus atos, das suas ações, das suas reações. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Se você enche a sua mente, seu coração, de mensagens danosas, mensagens malignas, pervertidas, evidentemente que isso vai ecoar. O inverso é verdade. Se você usa a rede social para se edificar, para aprender, para trocar experiências, aí você vai aprender com a experiência dos outros, vai aprender de graça e naturalmente o seu coração estará cheio de bênçãos, não só para serem consumidas, como também para serem distribuídas. Então, penso que esse papo de pregador aqui nos faz realmente ver que a maturidade está nas escolhas que fazemos em todas as áreas da nossa vida. Nós somos vítimas ou somos realmente os grandes vencedores, dependemos das nossas escolhas. Que Deus saiba o que a minha mão direita fez, porque a esquerda foi testemunhada por ele. Então, fica aqui essa reflexão para que a gente possa ter consciência que os olhos de Deus estão por todos os cantos para nos proteger e para nos abençoar. Pastor Valber, Pastor Carmona, eu agradeço de coração o privilégio de poder estar aqui com vocês e eu penso que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus,
dentro desse princípio estabelecido pela palavra, né, que vai gerar justamente essa maturidade, como bem tem falado o pastor Carmona, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E a base de tudo isso precisa ser: qual é o nosso propósito real e verdadeiro? Qual é o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? A quem você quer agradar? Né? Você quer agradar a si mesmo e fazer a sua vontade? Ou você quer agradar aquele que te escolheu, que pagou um preço pela tua salvação? Qual é o propósito da sua vida? Quando nós vamos olhar a história da Torre de Babel, nós vamos encontrar Deus citando aquela experiência e dizendo: eles estão fazendo tudo da melhor qualidade. Eles estão unidos, eles falam a mesma linguagem, a mesma palavra, porém o propósito era um propósito que estava fora do contexto do reino de Deus, não estava agradando. Isso produziu uma terrível divisão. Isso foi um momento em que o curso da história ele modificou, ele mudou a partir dali. Então, quem sabe, fazendo as escolhas corretas, fazendo o que é certo, fazendo o que Deus espera que façamos, eu penso que o rumo da nossa vida, as diretrizes da nossa vida, o nosso caminhar será um caminhar muito mais frutífero, muito mais produtivo para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, pastor Val e pastor Carmona, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pastor Carmona, obrigado, pastor Donis. Papo de Pregador fica por aqui. Semana que vem nós vamos ter mais um episódio da nossa série. Você é o nosso convidado. Deus abençoe você abundantemente.